No outono de 2014, a enfermeira Carla Mendes, de 27 anos, viajou para Porto Alegre, movida pela promessa de um romance com um charmoso estrangeiro que conheceu pela internet. Ela acreditava estar vivendo um conto de fadas moderno, mas, ao descer ao porão da antiga casa no bairro Petrópolis, o sonho se transformou em um pesadelo. Grades, correntes e a sensação de perigo iminente a cercaram. Longe da família e sem ninguém a quem recorrer, Carla se viu presa em uma armadilha cuidadosamente planejada. Até que um vestígio de pele humana em uma corrente e uma ligação desesperada para uma amiga mudaram tudo. Esta é a investigação completa sobre o turista que não era quem parecia ser e a luta de uma mulher para não se tornar mais uma vítima desaparecida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Carla Mendes tinha 27 anos. Ela trabalhava como enfermeira em uma unidade de saúde no estado de Santa Catarina. Sua rotina era marcada pela dedicação à profissão. Colegas e pacientes a descreviam como uma pessoa atenciosa e competente. Fora do ambiente de trabalho, amigos e familiares a conheciam por sua natureza alegre e otimista. Em 2014, Carla estava solteira e buscava um relacionamento. Ela decidiu usar a tecnologia para expandir suas possibilidades de conhecer alguém. Ela se cadastrou em um aplicativo de namoro com alcance internacional. A plataforma conectava pessoas de diferentes países e culturas. Foi por meio desse serviço que ela iniciou contato com um homem que se apresentava como Hans. Ele afirmou ser europeu e estar planejando uma viagem pela América do Sul. O perfil dele o descrevia como um entusiasta de viagens, interessado em arte e história. A comunicação entre Carla e Hans começou de forma digital. Eles trocavam mensagens de texto diariamente. Os assuntos eram variados, cobrindo rotinas de trabalho, interesses pessoais e planos para o futuro. Hans se mostrava um interlocutor interessado e educado. Ele fazia perguntas sobre a vida de Carla em Santa Catarina, seu trabalho como enfermeira e seus sonhos. Em troca, compartilhava histórias de suas supostas viagens pelo mundo. Com o passar das semanas, a comunicação evoluiu. As mensagens de texto foram substituídas por longas chamadas de áudio e vídeo. Através das câmeras, Carla via um homem de aparência cuidada, que falava de maneira calma e articulada. Ele reforçava a imagem de um estrangeiro charmoso e de boa índole. Para Carla, a interação constante construiu uma base de confiança. O relacionamento, embora virtual, parecia sólido e promissor. Hans mencionava com frequência o desejo de transformar o encontro virtual em realidade. A proposta concreta para um encontro presencial surgiu após alguns meses de contato. Hans informou a Carla que sua viagem ao Brasil estava confirmada. Ele disse que alugaria uma casa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para passar uma temporada. O convite foi direto. Ele a queria visitando a cidade para que pudessem finalmente se conhecer pessoalmente. Ele sugeriu que a visita ocorresse em maio, durante o outono, um período em que a capital gaúcha sediava diversos eventos culturais. Carla considerou a proposta. A distância entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul não era um impeditivo. A imagem positiva que Hans havia construído ao longo do tempo foi um fator decisivo. Ela acreditava estar diante de uma oportunidade real de iniciar um relacionamento sério. A narrativa de um romance internacional parecia estar se concretizando. Após organizar sua agenda de trabalho e garantir uma folga no hospital, Carla aceitou o convite. Ela comprou as passagens e informou sua decisão a uma de suas amigas mais próximas, Joana. Para sua família, ela mencionou apenas que faria uma pequena viagem de turismo. O foco da viagem, no entanto, era um só:
o encontro com um homem que ela conheceu pela internet. A expectativa era a de um romance encantador. A realidade se mostraria muito diferente. Carla embarcou para Porto Alegre no início de maio de 2014. A capital do Rio Grande do Sul vivia o outono. A temperatura na cidade era amena e o calendário local estava preenchido com eventos e festas culturais. Este cenário atraía um número significativo de visitantes, tanto do Brasil quanto do exterior. A movimentação de turistas era intensa, o que criava uma atmosfera de anonimato. Nesse ambiente, a presença de um estrangeiro como Hans não era incomum nem despertava suspeitas. A enfermeira fez a viagem de ônibus partindo de Santa Catarina. Durante o trajeto, sua expectativa era alta. Para ela, a viagem representava a confirmação de um relacionamento que, até então, existia apenas no ambiente digital. O objetivo era claro: encontrar Hans pessoalmente e validar os meses de conversas online. Ela acreditava que a viagem seria o início de um novo capítulo em sua vida pessoal. Ao desembarcar na rodoviária de Porto Alegre, Carla entrou em contato com Hans por telefone. Ele a instruiu sobre como chegar ao seu endereço. A casa, conforme informado por ele, ficava no bairro Petrópolis, uma área residencial conhecida por suas ruas arborizadas e imóveis antigos. Para Carla, o cenário parecia normal e seguro. A cidade, com sua agenda cultural, oferecia um pano de fundo para o que ela esperava ser um encontro romântico. Ela não tinha motivos para duvidar das intenções de Hans. Sua percepção da situação era baseada unicamente na confiança construída durante a fase virtual do relacionamento. Carla seguiu as instruções de Hans e pegou um táxi até o bairro Petrópolis. O endereço correspondia a uma rua residencial, com calçadas largas e árvores enfileiradas. O veículo parou em frente a uma casa de 2 andares. Era uma construção antiga, com a pintura da fachada desgastada em alguns pontos. As janelas do andar superior estavam fechadas com persianas. A aparência geral do imóvel era de pouca manutenção. Ela desceu do táxi, pegou sua bagagem e se aproximou do portão de ferro. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta da frente se abriu. Um homem alto, de aparência condizente com as fotos e vídeos que ela conhecia, apareceu na entrada. Era Hans. Ele vestia roupas casuais e sorriu ao vê-la. Ele a cumprimentou em um português com sotaque estrangeiro e abriu o portão para que ela entrasse. Hans a ajudou com a mala e a conduziu para dentro da residência. O interior da casa era escassamente decorado. Na sala de estar, havia apenas um sofá, uma mesa de centro e uma televisão. Não havia fotografias ou objetos pessoais à vista. O ambiente estava limpo, mas transmitia uma sensação de impessoalidade, como um local de passagem. Ele ofereceu a ela um copo de água. Eles se sentaram e conversaram brevemente. Hans perguntou sobre a viagem dela, e Carla respondeu que havia sido tranquila. O comportamento dele era calmo e educado. Ele se mostrou um anfitrião atencioso, mantendo uma conversa agradável e se esforçando para que ela se sentisse à vontade. A interação confirmava a personalidade que ele havia apresentado durante os meses de contato online. Para Carla, o encontro inicial estava de acordo com suas expectativas. O homem era real, a casa era real, e sua recepção foi cortês. A simplicidade do mobiliário não levantou suspeitas imediatas. Ela interpretou a falta de decoração como uma característica de alguém que estava ali apenas temporariamente. Naquele momento, nada no comportamento de Hans ou no ambiente da casa indicava perigo. O anfitrião parecia ser exatamente quem dizia ser. Após alguns minutos de conversa, o diálogo inicial perdeu o ritmo. O silêncio se instalou brevemente na sala de estar. Hans se levantou do sofá. Ele sugeriu um tour pela casa, para que ela pudesse conhecer o resto do imóvel.
Carla concordou, interpretando o gesto como uma continuação natural da hospitalidade. Ela se levantou e o seguiu. Ele não subiu a escada que levava ao segundo andar. Em vez disso, caminhou em direção a um corredor estreito, localizado nos fundos da sala. O corredor era mal iluminado e terminava em uma única porta de madeira maciça. A pintura da porta estava descascada e ela se destacava do resto do ambiente. Hans parou em frente a ela e se virou para Carla. Ele disse que queria mostrar a ela o porão. A sugestão foi inesperada. Carla permaneceu em silêncio por um momento. Um porão não era uma área comum a ser exibida para uma visita. Hans pareceu notar sua hesitação. De forma casual, ele explicou que o porão era uma característica interessante das construções antigas da região. Acrescentou que tinha planos de reformar o espaço no futuro, talvez transformá-lo em uma adega ou uma área de lazer. A justificativa parecia plausível, embora incomum. Ele tirou uma chave do bolso e a inseriu na fechadura antiga da porta. O som do metal girando foi alto no corredor silencioso. Ele girou a maçaneta e puxou a porta. Um rangido longo e baixo ecoou enquanto a madeira se movia. A abertura revelou uma escuridão completa e uma escada de madeira que descia abruptamente. O ar que subiu do porão era frio e úmido. Tinha um cheiro forte de terra e mofo. Hans gesticulou para a escada, convidando-a a descer. Ele não acendeu nenhuma luz, afirmando que a iluminação do corredor seria suficiente para os primeiros degraus. Ele desceu primeiro, com passos firmes. Carla hesitou na entrada. O convite, a porta, o cheiro e a escuridão formavam um conjunto de elementos desconfortáveis. Contudo, ela havia viajado até ali para conhecê-lo. Recusar o convite poderia ser interpretado como um ato de desconfiança ou grosseria. Ela decidiu seguir. Segurou-se firmemente no corrimão de madeira e começou a descer, um degrau de cada vez. A escada era íngreme e os degraus rangiam sob seu peso. A única fonte de luz vinha da porta aberta acima deles, que projetava uma forma retangular no chão escuro lá embaixo. A luz diminuía a cada passo que ela dava para baixo. Hans já a esperava no final da escada. Sua silhueta era pouco visível na penumbra. Ao chegar ao último degrau, seus pés tocaram o piso de cimento frio e irregular. O ambiente era significativamente mais frio que o resto da casa. A escuridão parcial do local impedia uma visão clara dos detalhes. Demorou alguns segundos para seus olhos começarem a se adaptar à pouca luz. Foi então que as formas começaram a se definir lentamente ao seu redor. A primeira forma que se tornou nítida foi uma estrutura de metal. Eram grades de ferro, fixadas do chão ao teto. Elas formavam uma espécie de jaula ou cela no centro do porão. A porta da cela estava aberta. Dentro do espaço gradeado, havia um colchão no chão. O tecido estava rasgado em vários pontos e apresentava manchas escuras e de origem indeterminada. O cheiro de umidade e mofo era mais forte naquela área. Carla desviou o olhar das grades. Presas diretamente nas paredes de cimento do porão, havia correntes de metal. Eram grossas, de aspecto industrial. As extremidades das correntes estavam chumbadas na parede com parafusos grandes e robustos. Em uma das correntes pendia um cadeado pesado. Ela observou arranhões profundos na parede ao redor do ponto onde uma das correntes estava fixada. Além do colchão dentro da cela, havia outros 2 espalhados pelo chão do porão. Estavam nas mesmas condições de sujeira e desgaste. Ao lado de um deles, havia uma tigela de plástico vazia e uma garrafa de água. Não havia janelas. A única entrada e saída de ar era a escada pela qual haviam descido. O ambiente era silencioso, exceto pelo som abafado do trânsito que vinha de longe.
A explicação de Hans sobre uma futura adega ou área de lazer não correspondia ao que ela via. Os objetos no porão não tinham relação com reforma ou entretenimento. Eram itens de contenção. A combinação de grades, correntes e colchões sujos formava um cenário com um propósito claro e único. Carla permaneceu imóvel perto do último degrau. A percepção da situação mudou de desconforto para alarme. Hans continuava em silêncio perto da escada, observando a reação dela. A porta no topo da escada permanecia aberta, mas a distância até ela parecia ter aumentado. Cada detalhe do porão confirmava uma suspeita que se transformava rapidamente em certeza. Ela não estava na casa de um anfitrião. O local não era parte de uma residência comum. Era uma estrutura montada para aprisionamento. O medo paralisou Carla. Ela permaneceu imóvel no último degrau. A função dos objetos no porão se tornou clara. O local era uma cela. Hans continuava em silêncio, observando-a. Sua calma era o elemento mais alarmante. Ele não demonstrava surpresa ou pressa. A porta no topo da escada continuava a ser a única saída. Carla entendeu que qualquer reação de pânico poderia ser fatal. Ela precisava sair do porão e, em seguida, sair da casa. Um confronto direto com Hans era inviável. Ele era fisicamente mais forte e bloqueava o acesso à escada. Ela precisava de uma estratégia, uma desculpa que não levantasse suspeitas imediatas. O raciocínio rápido, treinado em emergências hospitalares, assumiu o controle. Ela se virou lentamente para Hans. Controlou a respiração para que sua voz saísse firme. Ela disse que não estava se sentindo bem. Mencionou tontura e uma súbita náusea. Atribuiu o mal-estar ao cheiro forte de mofo e à falta de ventilação do ambiente. A desculpa era plausível. Hans a observou por um instante, seu rosto inexpressivo. Ele então gesticulou com a cabeça em direção à escada, concordando que ela deveria subir. Ele não se moveu para dar passagem. Em vez disso, indicou que ela fosse na frente. Carla subiu cada degrau com cuidado, consciente de que ele estava logo atrás. O som dos passos dele na madeira ecoava perto. Ela não olhou para trás. Manteve o foco em alcançar o corredor no andar de cima. Ao chegar ao topo, ela não parou. Continuou caminhando em direção à sala de estar. Já na sala, ela manteve a encenação. Colocou a mão na testa e respirou fundo. Disse a Hans que precisava de ar fresco. Sem esperar por uma resposta, caminhou diretamente para a porta da frente. Sua bolsa e seus pertences haviam ficado no sofá, mas recuperá-los não era a prioridade. A prioridade era cruzar a porta. Hans a seguiu, mas manteve uma pequena distância. Carla alcançou a maçaneta, girou-a e abriu a porta. O ar da rua e a luz do fim de tarde entraram na casa. Ela deu um passo para fora, para a pequena varanda da entrada, e depois desceu os degraus que levavam à calçada. Uma vez na calçada, ela não hesitou. Ela começou a correr. Ela correu sem olhar para trás. Correu pela rua do bairro Petrópolis, buscando distância da casa. Não sabia se Hans a estava seguindo. Seu único objetivo era encontrar um lugar público, um local com outras pessoas. Após 2 quadras, ela avistou um pequeno café em uma esquina movimentada. Entrou no estabelecimento, ofegante. Lá dentro, ela se sentou em uma mesa no canto mais distante da porta. Com as mãos trêmulas, pegou o celular de dentro da bolsa que carregava consigo. Discou o número de Joana, a amiga para quem havia contado sobre a viagem. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Joana atendeu. A voz de Carla era um sussurro rápido e urgente. Ela explicou a situação de forma fragmentada. Descreveu a casa no bairro Petrópolis. Falou sobre o convite para conhecer o porão.
Detalhou as grades de ferro, os colchões sujos e as correntes presas nas paredes de cimento. Ela repetiu várias vezes que estava em perigo e que o homem não era quem parecia ser. Do outro lado da linha, em Santa Catarina, Joana ouviu em silêncio. Ela compreendeu a gravidade da situação. Pediu a Carla que permanecesse no café e não saísse de lá sob nenhuma hipótese. Joana disse que sabia o que fazer. Ela informou que ligaria para a polícia imediatamente e passaria todas as informações que tinha, incluindo o nome falso de Hans e o endereço aproximado que Carla havia lhe enviado dias antes. A ligação foi encerrada. Carla permaneceu no café, aguardando. O pedido de socorro havia sido feito. A ligação de Joana foi recebida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A chamada foi feita de Santa Catarina, um fato que inicialmente exigiu verificação. Ela relatou os fatos descritos por Carla com precisão. A denúncia incluía a descrição de um porão, grades de metal, correntes e a identidade de um estrangeiro chamado Hans. O endereço fornecido era no bairro Petrópolis. O registro inicial foi feito pelo policial de plantão na delegacia distrital, que cobria a área. A natureza da denúncia foi classificada como de alta prioridade devido aos elementos que indicavam um possível crime de cárcere privado em andamento. O caso foi imediatamente encaminhado para a equipe de investigação. O responsável pela equipe era o inspetor Valério. Ele era um policial experiente, com um histórico de atuação em crimes contra a pessoa, incluindo sequestros e homicídios. Valério recebeu o relatório preliminar da ligação de Joana. Ele analisou as informações com atenção. Os detalhes específicos fornecidos, como a estrutura montada no porão, deram credibilidade ao relato. O inspetor considerou a situação de alto risco. Havia a possibilidade de o suspeito ainda estar no local e de haver outras vítimas na casa. A denúncia de cárcere privado exigia uma resposta rápida para evitar a fuga do indivíduo ou a destruição de evidências. Não havia tempo para obter um mandado de busca formal, sem comprometer a operação. A urgência justificava uma ação imediata. Inspetor Valério determinou a mobilização de uma equipe para se deslocar até o endereço. A operação foi planejada com urgência. O objetivo primário era verificar a veracidade da denúncia e, se confirmada, garantir a segurança do local e deter o suspeito. Uma viatura caracterizada e uma descaracterizada foram designadas para a diligência. Os policiais foram instruídos a abordar o local com cautela. Valério entrou em contato telefônico com Joana para obter mais detalhes. Ele a questionou sobre o estado emocional de Carla e sobre qualquer outra informação que a vítima pudesse ter fornecido. Joana confirmou que Carla estava em um local seguro, um café na região, e passou o contato dela ao inspetor. Valério fez uma breve ligação para Carla. Ele a instruiu a permanecer onde estava e a não tentar retornar à casa sob nenhuma circunstância. A confirmação de que a vítima estava a salvo permitiu que a equipe se concentrasse na abordagem ao suspeito. O endereço no bairro Petrópolis tornou-se o foco da ação policial. As viaturas da Polícia Civil chegaram ao endereço no bairro Petrópolis no final da tarde. A equipe se posicionou de forma estratégica ao redor do imóvel. O inspetor Valério coordenou a ação a partir de uma distância segura. A casa de 2 andares permanecia em silêncio. As janelas do andar superior continuavam com as persianas fechadas. Não havia sinais de movimento no interior. Seguindo o protocolo padrão, 2 policiais uniformizados se aproximaram da porta da frente. Eles anunciaram sua presença em voz alta e bateram com firmeza. Não houve resposta. Após aguardarem por 1 minuto e repetirem o procedimento sem sucesso, a decisão de forçar a entrada foi tomada. A denúncia indicava um crime grave e a possibilidade de o suspeito estar no local. Os policiais usaram uma ferramenta de arrombamento tático para abrir a porta principal.
A fechadura cedeu rapidamente. A equipe entrou na residência em formação, com as armas em punho, para garantir a segurança da operação. O primeiro ambiente a ser verificado foi a sala de estar. O local estava exatamente como Carla Mendes havia descrito em seu depoimento inicial ao inspetor. Havia poucos móveis e nenhum item pessoal que indicasse uma moradia permanente. Após confirmarem que o andar térreo estava vazio, os policiais seguiram para o corredor nos fundos da casa. Lá encontraram a porta de madeira maciça que, segundo o relato, levava ao porão. A porta estava trancada. Foi necessário forçar a fechadura novamente para obter acesso. Ao ser aberta, a porta revelou a escada escura e íngreme. A equipe tática desceu os degraus com cautela, utilizando lanternas para iluminar o caminho. O ar no porão era frio e carregava um odor forte de umidade e mofo. Ao chegarem ao piso de cimento, as lanternas varreram o ambiente. As estruturas descritas por Carla se materializaram sob os feixes de luz. No centro do porão estava a cela feita de grades de ferro. Dentro dela, um colchão sujo e rasgado. Fixadas nas paredes de concreto, os policiais encontraram as correntes de metal. Elas estavam presas com parafusos industriais. A análise visual preliminar confirmou a presença de arranhões na parede ao redor das correntes, indicando que elas haviam sido submetidas à força. Outros colchões em estado precário estavam jogados em cantos diferentes do porão. O local não possuía janelas ou qualquer outra forma de ventilação além da escada. O cenário encontrado no porão correspondia em todos os detalhes ao testemunho fornecido por Carla Mendes. A denúncia foi validada no local. Não havia mais dúvidas de que a estrutura fora montada com o propósito de manter pessoas em cativeiro. Hans não estava na residência no momento da entrada da polícia. A casa foi declarada uma cena de crime. O inspetor Valério determinou o isolamento completo do perímetro e acionou a equipe de perícia técnica para iniciar a coleta de evidências. Cada objeto no porão, das correntes aos colchões, seria analisado em busca de material genético e outras provas. A equipe de perícia técnica chegou ao local. O Dr. Braga, perito criminal, liderava os trabalhos. Seu objetivo era coletar e analisar as evidências físicas encontradas no porão. O ambiente foi fotografado de múltiplos ângulos. Cada item foi documentado e posicionado em um mapa da cena do crime antes de ser manuseado. O foco principal da perícia se voltou para os instrumentos de contenção. As grades de ferro, os cadeados e, principalmente, as correntes de metal presas às paredes. O Dr. Braga examinou uma das correntes com atenção especial. Esta peça apresentava arranhões visíveis na parede ao seu redor, sugerindo que havia sido submetida a movimentos bruscos e repetidos. A superfície dos elos de metal também foi inspecionada de perto. Utilizando luvas e instrumentos estéreis, a equipe coletou amostras de toda a extensão da corrente. Cotonetes foram passados sobre os elos, buscando vestígios de material biológico que não fossem visíveis a olho nu. O cadeado e as áreas próximas aos parafusos de fixação também foram submetidos ao mesmo procedimento. Cada amostra foi selada em um recipiente próprio, etiquetada e preparada para transporte ao laboratório. As correntes foram então cuidadosamente removidas da parede para uma análise mais detalhada. No laboratório do Instituto Geral de Perícias, o trabalho do Dr. Braga continuou. As amostras coletadas foram processadas. O objetivo era encontrar células epiteliais, ou seja, vestígios de pele humana. A análise microscópica revelou a presença de pequenas partículas de material orgânico presas nas reentrâncias do metal. Este material foi submetido a um processo de extração de DNA. O resultado do exame foi conclusivo. A equipe de Braga conseguiu isolar um perfil de DNA humano a partir das amostras retiradas da corrente.
A presença de material genético confirmava que uma pessoa havia tido contato físico direto e prolongado com aquele objeto. Os arranhões na parede, combinados com o DNA na corrente, indicavam um cenário de luta ou resistência. Esta descoberta se tornou a pista-chave da investigação. O testemunho de Carla Mendes era a base do caso, mas a presença de DNA nas correntes o transformava em prova material irrefutável. A estrutura no porão deixava de ser apenas um cenário suspeito. Agora, havia uma ligação científica direta entre os instrumentos de contenção e uma vítima humana. A evidência era sólida e seria fundamental para o processo judicial contra o suspeito. O DNA nas correntes provava que o porão não era um projeto de reforma. Era uma cela que já havia sido utilizada. Além da análise de DNA, a investigação se expandiu para outras áreas da residência. O inspetor Valério autorizou uma busca completa no imóvel, com o objetivo de encontrar qualquer documento, dispositivo eletrônico ou evidência que pudesse ajudar a identificar o suspeito e entender a extensão de suas atividades. A equipe de peritos retornou à casa no bairro Petrópolis para uma varredura minuciosa. Durante a vistoria no andar superior, os peritos encontraram um equipamento que não havia sido notado na busca inicial. Em um pequeno escritório, escondido dentro de um armário, estava instalado um gravador digital de vídeo, DVR. O dispositivo estava conectado a uma rede de pequenas câmeras de segurança, discretamente posicionadas em pontos estratégicos da casa. Havia câmeras na sala de estar, no corredor que levava ao porão e, crucialmente, uma instalada no próprio porão, apontada diretamente para a área das grades de metal. O equipamento de gravação estava ativo. A equipe de perícia apreendeu o DVR e o transportou para o laboratório de análise digital. O trabalho dos especialistas era extrair e revisar todo o conteúdo armazenado no disco rígido. O processo era metódico e demorado. Os analistas começaram a examinar as gravações, retrocedendo dia a dia, semana a semana. As imagens confirmaram a chegada de Carla Mendes à residência e sua subsequente descida ao porão com Hans. O áudio não era claro, mas a gravação visual corroborava integralmente o seu testemunho. No entanto, a análise das gravações mais antigas revelou um padrão preocupante. As câmeras haviam registrado a presença de outras mulheres na casa. As imagens mostravam diferentes visitantes femininas entrando na residência em datas distintas ao longo dos meses anteriores. Em vários desses registros, Hans também as conduzia para o porão. Em paralelo à análise das câmeras, outra frente da perícia se concentrava na coleta de impressões digitais. A equipe forense aplicou pó de revelação em todas as superfícies lisas do porão, nas grades de ferro, nos cadeados, na tigela de plástico e na garrafa de água. Várias impressões latentes foram encontradas e transferidas para cartões de registro. A mesma técnica foi utilizada em outras áreas da casa, como a porta de entrada, a mesa de centro e os cômodos do andar superior. As impressões digitais coletadas foram enviadas para o departamento de papiloscopia. A primeira etapa foi comparar as digitais encontradas com as de Carla Mendes, que forneceu suas impressões para fins de eliminação. O resultado foi imediato e significativo. Nenhuma das impressões encontradas no porão, especialmente nas correntes e grades, pertencia a Carla. Isso indicava que ela não havia permanecido no local tempo suficiente para deixar vestígios papiloscópicos, mas que outras pessoas, sim. A investigação prosseguiu com a inserção das impressões digitais não identificadas nos bancos de dados da polícia. Os sistemas cruzaram os registros com arquivos de identificação civil e criminal, tanto a nível estadual quanto nacional.
A busca retornou correspondências para algumas das digitais. Elas pertenciam a mulheres que constavam em registros de pessoas desaparecidas em diferentes estados do Brasil. A convergência das duas linhas de investigação foi a peça final. As gravações das câmeras mostravam Hans trazendo várias mulheres para a casa. As impressões digitais confirmavam a presença física dessas outras vítimas no porão, em contato direto com os objetos de contenção. A investigação, que começou com a denúncia de uma única vítima que conseguiu escapar, agora se transformava em um caso de múltiplas vítimas. O escopo do crime era muito maior do que se imaginava inicialmente. Hans não era apenas um agressor oportunista, as evidências apontavam para a atuação de um predador em série. A identidade do suspeito era a principal barreira para a investigação. O nome Hans era um pseudônimo, um detalhe que dificultava a busca em registros oficiais. A polícia possuía sua imagem, capturada com clareza pelas câmeras de segurança da casa, e as impressões digitais coletadas no local, que não correspondiam a nenhuma vítima conhecida. Estes eram os únicos elementos concretos para iniciar o processo de identificação. A primeira etapa foi a verificação em bancos de dados nacionais. A fotografia do homem foi inserida em sistemas de reconhecimento facial e comparada com registros civis e criminais brasileiros. As impressões digitais também foram cruzadas com todos os arquivos disponíveis no país. Os resultados foram negativos. Não havia nenhum registro de um indivíduo com aquelas características em território nacional. Isso reforçou a hipótese de que ele era, de fato, um estrangeiro. O passo seguinte foi consultar os registros de imigração da Polícia Federal. A busca por um estrangeiro chamado Hans, com a aparência da fotografia, que tivesse entrado no Brasil nos meses anteriores, também não produziu resultados. O nome era falso e o passaporte utilizado para entrar no país provavelmente também era. A investigação havia chegado a um impasse. Diante da falta de pistas em âmbito nacional, o inspetor Valério decidiu acionar os canais de cooperação internacional. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul formalizou um pedido de assistência através da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Um dossiê completo sobre o caso foi preparado e enviado. O arquivo continha a fotografia do suspeito, as impressões digitais não identificadas e uma descrição detalhada do modus operandi, o uso de aplicativos de namoro, o perfil de um turista europeu e a montagem de uma cela de cativeiro em uma casa alugada. A resposta não demorou. Um alerta foi recebido de uma agência policial na Alemanha. As autoridades alemãs reconheceram o homem na fotografia. Ele não era um turista. Seu nome verdadeiro foi revelado, e ele possuía um extenso histórico criminal. A informação representou a principal reviravolta do caso. O relatório enviado pela polícia alemã confirmou que o suspeito era um foragido da justiça em seu país de origem. Ele já era investigado por uma série de crimes idênticos aos cometidos em Porto Alegre. As acusações contra ele na Europa incluíam sequestro, cárcere privado e agressão. O método descrito nos processos europeus era exatamente o mesmo. Ele criava perfis falsos em plataformas de relacionamento para atrair mulheres, marcava encontros e as levava para locais previamente preparados para o aprisionamento. A revelação mudou completamente a natureza da investigação. O caso deixou de ser um crime isolado, cometido por um agressor oportunista em Porto Alegre. As evidências mostravam que a polícia brasileira estava lidando com um predador em série, com um padrão de comportamento definido e atuação internacional. A estrutura encontrada no porão não era uma improvisação. Era o resultado de uma prática criminosa refinada ao longo do tempo. A calma e o controle demonstrados por ele durante o encontro com Carla Mendes eram explicados por sua experiência anterior.
Com a identidade real do criminoso confirmada e seu histórico em mãos, a polícia brasileira pôde emitir um mandado de prisão com seu nome verdadeiro. A captura do suspeito tornou-se uma prioridade máxima. Ele era considerado perigoso e com alto risco de fuga do país. A investigação, agora, não visava apenas solucionar um crime local, mas também desarticular a atividade de um criminoso internacional que usava o Brasil como seu novo campo de atuação. Com a identidade real do suspeito confirmada, a Justiça do Rio Grande do Sul emitiu um mandado de prisão preventiva. O homem, um cidadão alemão com histórico criminal internacional, foi oficialmente declarado foragido. A prioridade da Polícia Civil era localizá-lo e efetuar a captura antes que ele conseguisse deixar o estado ou o país. O inspetor Valério assumiu a coordenação da operação de busca. Alertas foram distribuídos para todas as forças de segurança. A fotografia do suspeito, seu nome verdadeiro e seus possíveis pseudônimos foram enviados para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal, que monitora aeroportos e fronteiras. Empresas de transporte, como companhias aéreas e de ônibus, foram notificadas. A investigação partia do princípio de que ele tentaria se misturar a outros turistas para facilitar sua fuga. A equipe de Valério concentrou esforços em rastrear as atividades financeiras e digitais do foragido. Uma análise de seus movimentos bancários, solicitada em caráter de urgência, revelou uma pista decisiva. Um cartão de crédito, associado à sua identidade alemã, havia sido utilizado para pagar a diária de um hotel. A transação não foi em Porto Alegre. O pagamento foi registrado em um estabelecimento na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. A escolha do local era estratégica. Gramado é um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil, com um fluxo constante de visitantes estrangeiros. O suspeito tentava se ocultar em meio à multidão, assumindo o papel de um turista comum para não levantar suspeitas enquanto planejava os próximos passos. A informação foi recebida pela equipe de investigação como a oportunidade para executar a prisão. O inspetor Valério organizou uma equipe de deslocamento imediato. A operação foi planejada para ser rápida e discreta, evitando um confronto que pudesse colocar em risco funcionários do hotel ou outros hóspedes. A polícia local de Gramado foi contatada para prestar apoio logístico e garantir o perímetro do estabelecimento. Ao chegarem ao hotel, os policiais, em trajes civis, confirmaram a identidade do hóspede na recepção. O quarto que ele ocupava foi identificado. A equipe subiu ao andar correspondente e se posicionou no corredor, bloqueando as rotas de fuga. 2 agentes se aproximaram da porta do quarto. Eles bateram e se identificaram como policiais. Do interior, ouviram um breve ruído de movimento, seguido de silêncio. Após alguns segundos sem resposta e com a autorização judicial em mãos, a equipe usou uma chave mestra fornecida pela gerência do hotel para abrir a porta. Eles entraram no quarto de forma controlada. O suspeito estava ao lado da cama. Uma mala aberta sobre o colchão indicava que ele estava se preparando para partir. Ele não ofereceu resistência física. Levantou as mãos e se rendeu no momento em que os policiais entraram. Sua postura era calma, desprovida de surpresa ou pânico. Durante a revista do quarto, os investigadores encontraram evidências que confirmavam sua vida dupla. Dentro da mala, havia uma carteira contendo múltiplos documentos de identidade e passaportes. Eram documentos de diferentes nacionalidades, cada um com uma fotografia sua, mas com nomes e datas de nascimento distintos. Os passaportes falsos eram a prova material de que ele operava de forma sistemática para enganar autoridades e vítimas. Ele foi formalmente informado sobre o mandado de prisão e as acusações de cárcere privado. Foi algemado e escoltado para fora do hotel por uma saída de serviço,
para evitar chamar a atenção. Foi então transportado em uma viatura descaracterizada de volta para Porto Alegre, onde seria interrogado na sede do Departamento de Polícia. Durante o trajeto e na delegacia, ele permaneceu em silêncio. Exerceu seu direito de não responder às perguntas até a chegada de um advogado. A prisão foi registrada oficialmente dias após a denúncia inicial feita por Carla Mendes. A notícia da captura foi comunicada a Carla e sua família. Para a enfermeira, a prisão representou o fim definitivo do pesadelo. A ameaça que a fez fugir da casa no bairro Petrópolis havia sido neutralizada pelas autoridades. A operação bem-sucedida foi resultado da cooperação entre a Polícia Estadual, a troca de informações com agências internacionais e o trabalho técnico da perícia. Com o criminoso sob custódia, o sistema de justiça poderia iniciar o processo para responsabilizá-lo por seus atos. Dona Neide era a mãe de Carla Mendes. Ela residia em Santa Catarina e mantinha contato frequente com a filha. Quando Carla viajou para Porto Alegre, a informação compartilhada com a família foi a de uma viagem de turismo. Dona Neide não tinha conhecimento sobre o encontro com um estrangeiro conhecido pela internet. Para ela, a filha estava aproveitando um período de folga do trabalho. O primeiro sinal de que algo estava errado foi a dificuldade de comunicação. Carla, que costumava ligar diariamente para a família, ficou em silêncio após chegar a Porto Alegre. A ausência de notícias gerou uma preocupação inicial, que foi tratada como um contratempo normal de viagem. A situação mudou drasticamente com a ligação de Joana, a amiga que recebeu o pedido de socorro. A notícia sobre o que realmente aconteceu foi transmitida de forma direta. Joana informou à família que Carla estava em uma situação de perigo e que havia escapado de uma armadilha. A informação inicial era fragmentada, mas clara o suficiente para causar alarme imediato. Para a família, as horas seguintes foram de grande incerteza. Eles não tinham detalhes sobre a condição física ou emocional de Carla, nem sobre a localização exata do suspeito. O alívio veio com o contato do inspetor Valério. Após garantir a segurança de Carla, ele ligou para Dona Neide. O inspetor confirmou que a enfermeira estava fisicamente ilesa e sob proteção policial. Ele explicou a natureza da investigação e a gravidade dos fatos descobertos na casa do bairro Petrópolis. A confirmação de que a filha estava a salvo foi o primeiro momento de tranquilidade para a família. Posteriormente, a notícia da prisão do agressor trouxe a sensação de segurança definitiva. Em depoimentos concedidos durante a fase de inquérito, Dona Neide expressou o choque ao descobrir a verdadeira natureza da viagem da filha. Ela falou sobre a dificuldade em conciliar a imagem que tinha de Carla, uma profissional responsável, com a vulnerabilidade a que ela foi exposta. O caso, para a família, não era apenas uma notícia sobre um crime. Era um evento que alterou permanentemente a percepção de segurança e confiança no mundo digital. O impacto foi profundo e duradouro. A prisão do cidadão alemão expôs uma falha crítica no sistema de segurança pública brasileiro. A investigação revelou que um foragido internacional com um histórico de crimes violentos na Europa conseguiu entrar no Brasil sem ser detectado. Ele utilizou documentos falsos, alugou um imóvel em uma capital e estabeleceu uma base de operações para cometer crimes graves. O caso tornou-se um exemplo prático das vulnerabilidades existentes no controle de fronteiras e na fiscalização de estrangeiros. As autoridades brasileiras, na época, não possuíam um sistema integrado e ágil de compartilhamento de informações com agências policiais de outros países.
O histórico criminal do agressor só foi descoberto após a denúncia de Carla Mendes e a subsequente solicitação de cooperação internacional via Interpol. A falha não estava na capacidade de investigar o crime após ele ocorrer, mas na ausência de mecanismos preventivos que pudessem identificar e barrar a entrada de indivíduos com esse perfil de risco. O debate público se concentrou na necessidade de modernizar os protocolos de imigração e de implementar o acesso em tempo real a bancos de dados criminais internacionais nos pontos de entrada do país. Em paralelo às discussões institucionais, o caso gerou uma forte reação na sociedade civil. A história de Carla Mendes, uma profissional que buscou um relacionamento pela internet e se viu em uma armadilha, serviu de alerta. Organizações não governamentais, ONGs e coletivos focados na segurança de mulheres iniciaram campanhas de conscientização sobre os perigos de encontros marcados em plataformas online. Essas campanhas foram divulgadas em mídias sociais e veículos de comunicação. O material informativo listava uma série de recomendações de segurança. Entre elas, a importância de verificar a identidade da outra pessoa, a orientação de marcar os primeiros encontros sempre em locais públicos e movimentados, e a prática de informar amigos ou familiares sobre o local e a identidade da pessoa a ser encontrada. As campanhas também destacavam a vulnerabilidade adicional em encontros com estrangeiros, onde a verificação de antecedentes é mais complexa para um cidadão comum. O legado do caso, portanto, foi duplo. No âmbito governamental, ele pressionou por uma reavaliação dos procedimentos de segurança nacional e cooperação policial internacional. No âmbito social, ele quebrou a percepção de que aplicativos de relacionamento eram um ambiente isento de riscos graves. O crime no bairro Petrópolis não resultou apenas em uma condenação judicial. Ele serviu como um catalisador para mudanças, forçando uma análise dos protocolos de fronteira e gerando uma nova cultura de prevenção entre os usuários de plataformas de namoro. O criminoso alemão foi julgado e condenado pelos crimes de sequestro e cárcere privado. As evidências coletadas no porão, incluindo o DNA na corrente e as imagens das câmeras de segurança, foram fundamentais para a decisão judicial. Ele recebeu uma longa sentença e foi encaminhado para um presídio de segurança máxima. As impressões digitais e as gravações encontradas na casa abriram novas linhas de investigação para identificar as outras vítimas que não conseguiram escapar. O caso de Carla Mendes foi um exemplo de manipulação. Um homem usou a fachada de um turista europeu para atrair uma vítima. O relacionamento, construído durante meses no ambiente digital, era uma ferramenta para estabelecer confiança. Essa confiança foi o que levou Carla a viajar para outra cidade e entrar na casa que escondia uma cela. A história demonstrou como a aparência de normalidade e charme pode ser utilizada para ocultar intenções criminosas. A investigação expôs a atuação de um predador em série que operava internacionalmente. Ele replicou no Brasil um método que já havia utilizado em outros países. A fuga de Carla e sua denúncia imediata foram os fatores que interromperam esse ciclo de crimes em território nacional. A ação rápida da polícia, baseada em seu testemunho, foi crucial para a coleta de provas e para a captura do agressor. O episódio levanta uma pergunta central: até onde se pode confiar em uma identidade construída no ambiente digital? O homem que Carla conheceu online não existia. Era uma persona criada com o único propósito de atrair e aprisionar vítimas. O caso serve como um alerta sobre a verificação de informações e a adoção de medidas de segurança em encontros marcados pela internet. A confiança, quando depositada sem verificação, pode levar a situações de extremo risco,
O que começou como um romance internacional revelou-se um plano de cárcere privado. O anfitrião encantador era, na verdade, um criminoso experiente. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.